Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui pelo canal Educação. Na nossa aula de hoje, dia 16 de setembro, a gente vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais da história do nosso estado. E é claro que dessa forma a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história, né, a nossa própria história. Então, hoje a gente vai começar a aprender de que forma que ocorreu a colonização e a ocupação do estado do Piauí, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, o objetivo da nossa aula é justamente compreender como que o processo de colonização do estado do Piauí, que se deu ali na metade do século XVII, né, a ideia é que a gente conhecer, né, como que o Piauí ele foi colonizado, por que que a primeira capital do Piauí foi Oeiras, e também entender um pouco dos motivos que levaram a transferência para a cidade de Teresina. Bom, hoje é a nossa aula de número 13. Eu sempre falo a vocês aqui em relação ao número da aula, justamente para que vocês não fiquem perdidos, porque nossa aula ela é ao vivo na sexta, mas na segunda-feira ela é gravada. Ainda tem a aula lá do professor Adeildo na quarta-feira. Então, para que vocês não fiquem perdidos, essa aqui é a nossa aula de número 13. Beleza? Então, na aula passada, a gente viu sobre os povos indígenas do Piauí, né? A gente viu um pouco a divisão entre nação, grupo étnico, onde que eles estavam localizados. Nós aprendemos aqui sobre a nação Cariri, que os Tremembés que fazem parte da nação Cariri são conhecidos como os primeiros habitantes do litoral piauiense. Justamente, né, estavam localizados no norte do estado, ali na ilha do Cajueiro, e foram, né, tiveram contatos a primeira vez com o colonizador lá na metade do século XVII, por volta de 1649, e uma média de 100 anos depois, em 1749, eles já estavam pacificados. Lembrando que eu coloco toda a palavra pacificados entre aspas, né? Justamente porque nós sabemos que esses conflitos, a colonização do Piauí é marcada por um conflito muito grande entre o colonizador e os indígenas, né? E esse processo de pacificação, ele foi muito violento. Então, quando se coloca que esses indígenas estão pacificados, é porque eles acabaram, né, gente, tendo a luta pela sobrevivência, né? Ou alguns continuaram se rebelando, mas a gente vimos que foram extremamente aqui mortos, né? De fato, exterminados, essa é a palavra. Bom, nação Tupi, nós vimos que os Tabajaras que fazem parte do grupo étnico, localização no nordeste do Piauí, e começaram, né, a serem pacificados na segunda metade do século XVII. Foram utilizados pelos colonizadores, principalmente como auxiliares, na Guerra dos Palmares. Né? Lembra que eu falei aqui do Zumbi dos Palmares, localizado ali em Alagoas, em que o Zumbi dos Palmares, o quilombo Zumbi dos Palmares, abrigava uma média de 20 mil pessoas que fugiam de toda a violência da escravidão. Vimos aqui também os G, a nação, né, o grupo étnico Timbiras, Gueguês, Acroá, Jaicó, que foram pacificados lá na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760. E alguns registros indicam que em 1779 os gueguês rebelaram-se contra a dominação colonial e a exploração do trabalho escravo. E aí isso aqui é muito importante a gente falar, porque, gente, os indígenas, a gente tem muito aquela ideia de que eram pacíficos, faziam escambo, então trocavam algo sem importância, né? Pegavam ali um chapéu, uma arma sem bala, sem pólvora, né? Apenas, né, para dar um presente, como se fossem amigáveis com o colonizador. Isso tudo bem, é uma ideia que a gente ainda aprende no ensino fundamental, no ensino médio a gente também fala um pouco ali daquela colonização através do escambo, mas é muito importante lembrar que houve muitas revoltas,
em que esse povo, de fato, resistiu bastante a toda aquela violência, tá? Porque se eu só lembro que alguns indígenas, algumas nações, alguns grupos étnicos foram pacificados, a gente acha que ninguém se rebelou, que não era uma forma de resistência. Isso também, né, ser pacificado também pode ser lido como uma forma de resistência. Eu quero que vocês lembrem muito disso, tá certo? Bom, aí aqui para a gente fechar, a nação Caraíba, o grupo étnico é Pimenteiras e a localização é no sudeste do Piauí. E aí lá na segunda metade do século XVIII, eles já estavam integrados à dominação colonial, participando de lutas promovidas pelos colonizadores contra os Timbira, os Gueguês, os Acroá e Jaicó. Em meados do século XIX, já estavam miscigenados com outras etnias. E um outro ponto que é muito importante é que os colonizadores eles aproveitavam desses conflitos que existiam entre essas tribos, que eram inimigas, para enfraquecê-los. Então, eles iam lá. Imagina, né? Eles vão lá no Pimenteiras e dizem assim: olha, Pimenteiras, eu sei que vocês são contra os Acroá, então a gente fica aqui, vamos fazer uma guerra contra os Acroá e a gente fica aqui do seu lado. Beleza, os Pimenteiras aceitam até um determinado ponto, porque depois que eles conseguem derrotar a tribo, né, que perdeu, logo depois os Pimenteiras também são colonizados, né, gente? Então, é muito importante a gente pensar que essa estratégia de fazer esses conflitos, essas guerras internas, foi uma estratégia do colonizador justamente para poder enfraquecer a identidade e a organização indígena no período de colonização. Esse quadro aqui eu tirei do Atlas Escolar do Piauí, que é a geografia, a história e a cultura, em que o José Luiz Lopes Araújo, ele foi o coordenador. Bom, então, colonização do Piauí. De fato, né, como que isso ocorreu? A gente começou um pouco essa discussão na aula passada. Bom, alguns estudos arqueológicos, como a gente viu aqui, indicam, né, que o território do atual estado do Piauí, ele era habitado por milhares, né, habitados há muitos milhares de anos. Nós já estudamos aqui sobre as pesquisas desenvolvidas pela Nied Guidon e a sua equipe, e muitas outras pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal do Piauí e do mundo, né, que falam aí de uma teoria de há mais de 100 mil anos atrás, que o Homo sapiens ele já estava habitando a América do Sul de uma forma mais específica no Piauí. E aí, quando a gente pensa no período aqui da colonização a partir do século XVI, né, o Piauí ele era habitado por nações indígenas, principalmente os Tremembés e os Tabajaras ali no litoral. Né? A colonização dentro do nosso território, ela começou no século XVII, quando foram enviadas algumas expedições à região. A partir dos anos 1660, né, um pouco mais da metade do século XVII, estabeleceram os colonos que vinham principalmente da Bahia de Pernambuco, que são os estados que fazem também divisa com o Piauí, e eles vinham principalmente para criação de gado. Então, veio aqui nesse território uma ótima possibilidade para poder criar o gado de uma forma livre aqui no Piauí, né? E a principal atividade econômica do Piauí nesse período vai ser a pecuária. Inclusive, o Piauí fica, né, sendo conhecido como o curral e o açougue do Brasil, porque os animais, né, os bois, a vaca, eram criados aqui no Piauí de uma forma em um sistema que é pasto aberto, e o Piauí era justamente o principal fornecedor de carne bovina para o restante do Brasil. Então, de fato, era a nossa principal atividade econômica. Bom, sobre os Tremembés, a gente comentou um pouquinho na aula passada, né, que os Tremembés foram os primeiros habitantes do litoral piauiense, e na imagem vocês estão vendo alguns registros arqueológicos que foram encontrados ali na praia, em Cajueiro da Praia. Trouxe aqui também uma fala da professora da Joina Borges, que é pesquisadora,
sobre indígenas em Tremembés através da Universidade Federal do Piauí, e ela diz que durante o século XVI, todos os povos indígenas que habitavam a costa, eles eram chamados de uma maneira genérica de tapuias, né? Então, justamente porque o colonizador ele não tinha nenhum interesse em respeitar as nações indígenas e as suas etnias, né? Então, por isso que é muito questionável a própria palavra índio, porque essa palavra índio é uma forma genérica, uma forma genérica de se referir a todos os povos nativos originários do continente americano, como se o indígena no Brasil, na Argentina, no Peru, no Chile, no México, nos Estados Unidos, na América do Norte, fossem todos da mesma forma. E claro que não. Os indígenas da América do Norte são diferentes dos indígenas da América Central, que são diferentes dos indígenas da América do Sul, porque cada povo vai ter as suas características culturais que vão marcar o seu desenvolvimento e também a sua luta pela sobrevivência. Bom, então aqui voltando em relação à colonização, como nós vimos, né, ela começa ali por volta do século XVII. Lá no início do século, gente, os vaqueiros, vindos principalmente da Bahia, chegaram procurando pastos e passaram a ocupar a região. E em 1718, já no século XVIII, eu sempre digo para vocês prestarem atenção aqui em relação à contagem dos séculos. Então, aqui é 17, aí tu coloca mais um, que vira século XVIII. Por quê? Porque na história é muito importante que a gente consiga se situar no tempo. Ok? Então, lembra que a colonização do nosso estado é a partir do século XVII, na metade do século XVII, mas desde o início vinha ali, né, a partir de 1600, muitos colonos vindos da Bahia e de Pernambuco começam a entrar dentro do território piauiense. Certo? Olha, até em 1718, o território até então, sob a jurisdição da Bahia, passou para do Maranhão. O capitão Domingos Afonso Mafrense, ou capitão Domingos Sertão, como era conhecido, foi um dos 6 meros que ocuparam essas terras. Lembra que as 6 Marias? O rei de Portugal, gente, lá no início da colonização, começa um processo que é o das capitanias hereditárias, que é dividir a terra, não é isso? Então, essa terra, o Brasil, principalmente o litoral, ele foi dividido inteiro, principalmente para portugueses e para uma elite, né, que já estava se desenvolvendo aqui no Brasil. Então, esse aí também é um dos grandes problemas em relação à posse da terra no país, porque desde o início da colonização, essa terra ela era compartilhada de acordo com os interesses da coroa portuguesa. Então, esse Domingos Afonso Mafrense aqui, ele possui uma média de 30 fazendas de gado, ele foi um dos colonizadores mais conhecidos da região. E aí, quando ele, perto de morrer, né, ele acabou doando as suas fazendas, né, aos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Lembra que a Igreja Católica ela tinha uma influência muito grande sobre a colonização, né, aqui do Brasil. Bom, a cidade de Oeiras, ela tem o seu surgimento motivado justamente pela criação bovina, porque a colonização no Brasil, do Piauí começa justamente pela região sul. Então, em meados do século XVII, na metade do século XVII, a criação de gado ela vai ser empurrada pela coroa portuguesa, né, para o interior. Por isso mesmo aquela ideia de que o Piauí é o quê? Ó, vou botar Piauí, né, é o curral e o açougue do Brasil. Justamente porque a principal atividade econômica era a pecuária. E essa carne bovina, ela era vendida para o Brasil inteiro. Então, a coroa portuguesa viu que essa atividade econômica ela era muito lucrativa, né? Então, penso que, beleza, então, bora
vamos cada vez mais desenvolver essa atividade dentro do Piauí. E aí tem um detalhe muito importante que eu quero que vocês se liguem, é que a ideia, porque era colonizar cada vez mais o interior do Brasil. Lembra, gente, que quando Portugal começa a desenvolver essa colonização aqui no Brasil, de fato, a partir de 1530, né, a gente sabe que a colonização Portugal chega ao Brasil em 1500, né? Conquista, invade, ocupa. Lembra que a gente não usa mais aquele termo descobrimento. E aí fica aqui explorando o pau-brasil até 1530. Depois de 1530, que o pau-brasil também havia diminuído consideravelmente e Portugal tinha muito medo de perder a ocupação dessa terra para um outro país europeu, começa a distribuir, a colonizar e a distribuir terras através das capitanias hereditárias. E era justamente dentro do litoral brasileiro, né? Principalmente porque o Brasil ele era dividido para Espanha e Portugal, até que chegou o momento que Portugal começou a quebrar o tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, e a entrar cada vez mais para dentro do Brasil. E é nesse momento que o Piauí também começa a ser colonizado, né? E a ideia que se tinha aqui no século XVI, no século XVII, na verdade, é que o litoral ele deveria ser destinado apenas para o cultivo da cana-de-açúcar, que era o produto que mais rendia para Portugal, né? A gente sabe que o açúcar ele era um produto super raro, ele era vendido super caro na Europa e o açúcar do Brasil era um dos melhores, porque a gente tinha um solo e um clima perfeito para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Diferente ali na Europa, né, que acabavam consumindo um açúcar que era de beterraba. E o açúcar do Brasil, né, já era aquele branco, quase cristalino, né? Então ele era muito melhor e muito mais caro. Então isso acabava gerando um lucro muito maior para Portugal. Então Portugal imaginava assim, olha, o litoral a gente deixa inteiro para o cultivo da cana-de-açúcar e o interior do Brasil a gente pode começar a cultivar e a desenvolver outras atividades econômicas. Então é por isso mesmo que o Piauí ele começa a ser colonizado pelo sul, né, que ali, né, mais próximo do estado da Bahia, de Pernambuco, e vai ser justamente a principal atividade é a pecuária. Por isso essa ideia de que o Piauí era o curral e o açougue do Brasil. E olha só, o Piauí vai ocorrer a criação da capitania do Piauí, que vai ser desmembrada do estado do Maranhão lá em 1718. E por que foi desmembrada? Porque a coroa portuguesa começou a perceber que o Piauí ele tinha condições de ter mais autonomia, porque ele desenvolvia uma atividade econômica que era muito lucrativa e que conseguia dar um sustento para o país inteiro. Então Portugal pensa, não, beleza, então aquela região já pode ser considerada uma capitania. E aí a gente é desmembrado do estado do Maranhão, e isso em 1718, né, ainda no início do século XVIII. E aí a Vila da Mocha, que é a atual Oeiras, na região central, ela foi estabelecida como uma sede do governo da capitania, né? Aí no mapa vocês estão vendo onde é que a cidade de Oeiras ela está localizada. Bom, então aqui é a capital Oeiras, né? A nossa primeira capital. A foto do lado esquerdo é uma foto de 1957, é um acervo do IBGE, e a foto do lado direito é uma foto de 2015, né? Do meu acervo mesmo. Então, vocês podem perceber que é a mesma igreja, né, gente? Então, Oeiras, ela tem origem numa capela fundada em 1695 e dedicada a Nossa Senhora da Vitória. Tornou-se capital do Piauí em 1759. Então, lembra, né? O Piauí ele foi desmembrado, mas Oeiras, de fato, ela vira uma capital em 1759. Sendo elevada a município em 1761, e Oeiras foi capital do Piauí até 1851. Quase 100 anos, né? A cidade de Oeiras foi capital do Piauí. Então, aí na tela vocês conseguem fazer um
pouco uma comparação entre as duas igrejas, né? Dedicada a Nossa Senhora da Vitória. E olha, gente, essa igreja ela é muito antiga. Ela é do final do século XVII, né? Então, ela já tem praticamente 400 anos. Bom, já a segunda capital do Piauí, que é a cidade de Teresina. Como vocês podem ver ali onde a cidade de Teresina está marcada. A origem de Teresina é ligada diretamente ao rio Puti, né? A gente já teve uma aula aqui falando um pouco sobre o rio Parnaíba, que é conhecido como rio originalmente, né, nordestino, porque ele nasce dentro do Nordeste, e aqui o rio Puti tem ali a ligação da cidade de Teresina de uma forma direta com o rio Puti. É muito importante a gente pensar que uma das civilizações mais antigas, as civilizações mais antigas da humanidade, elas conseguiram se desenvolver justamente próxima aos rios, né? Então, a gente tem a Mesopotâmia no Iraque, que é considerada, ela e o Egito, as mais antigas da humanidade, né? Justamente porque foram lá que surgiram as formas de escrita das mais antigas, né? E, inclusive, Teresina é considerado a Mesopotâmia nordestina, porque a cidade de Teresina ela está localizada entre o rio Parnaíba e o rio Puti, da mesma forma que a Mesopotâmia lá no Iraque está localizada entre o rio Tigre e o rio Eufrates. A gente também pode citar a civilização egípcia, que se desenvolveu ali ao redor do rio Nilo. Inclusive, o rio Nilo é enxergado como uma dádiva dos deuses para os egípcios, justamente porque eles pensavam assim: poxa, a gente vive dentro de uma região que é tão quente, desértica, que mesmo assim a gente consegue sobreviver através da agricultura por causa do rio, que quando tinha um período de cheia, né, ele conseguia inundar ali toda a região e a agricultura conseguia sobreviver. A China também, né, se desenvolveu próxima a um rio, que é o Rio Amarelo. Então, as civilizações mais antigas da humanidade estão ali, se desenvolvendo através do rio, gente. E aqui no Brasil, no Piauí, não foi diferente, né, em que a cidade de Teresina, ela sobrevive, ela nasce ali no rio Puti. Né? Então, as primeiras povoações, elas datam ainda do século XVII. E é muito interessante a gente pensar que a população que vive ali próxima ao rio Puti, né, o encontro dos rios, na Boa Esperança, é uma população que ainda luta ali pelos seus direitos, né, já que é uma região que sofre também com as inundações, e sempre a opção que se coloca, né, de que vamos retirar a população do lugar onde nasceu, que tem a sua história, a memória, a sua ancestralidade, e sempre essas pessoas são deslocadas para bairros muito distantes, sem nenhuma assistência em relação a uma delegacia, um hospital, uma escola, uma creche, um supermercado. Então, gente, isso é muito mais segregar, dividir uma população que já vive em uma situação de vulnerabilidade. E sempre se esquece de que a terra para um povo, para uma população ribeirinha, para uma população indígena, quilombola, não significa apenas a terra ou espaço físico, mas existe uma ligação direta com a cultura, com a história, com a memória, com a ancestralidade de um povo. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, porque uma cidade, né, sem história, sem memória, a gente não existe. Né? Então, a gente não pode apagar a história justamente das pessoas que fizeram aí com que essa cidade ela existisse. Então, aqui a cidade de Teresina, nós temos povoações desde o século XVII, principalmente com os grupos de bandeirantes que eram guiados, né, capitaneados pelo Domingos Jorge Velho, e que também foram se estabelecendo aqui como criatório de gado. Também foi habitada por pescadores, por plantadores de fumo e mandioca, né, que é conhecido como as populações ribeirinhas, que vivem próximo ao rio e conseguem sobreviver justamente através da agricultura. E a capital, como eu falei, ela nasceu no correspondente hoje ao bairro do Puti Velho, que embora tenha surgido há mais de 100 anos, né, antes da capital, para vocês terem uma ideia. Né? Então, quando Oeiras vira capital do Piauí,
a cidade de Teresina ela já era habitada ali, principalmente próximo ao rio Puti. E aí um outro ponto muito importante quando a gente estuda a colonização do Piauí é compreender por que o Piauí ele foi colonizado pelo interior. Provavelmente todo mundo já fez aquela pergunta que o Piauí ele é o único estado do Nordeste que a capital não está no litoral. Né? Então, Pernambuco, a capital, Recife, no litoral, Ceará, capital, Fortaleza, também no litoral. João Pessoa também, a Bahia também. Então, todos os outros estados nós temos ali a capital no litoral. E o Piauí é o único estado que não tem, né? A capital é Teresina, que não está no litoral. E também nunca foi Parnaíba, né? Embora também exista um projeto de transferência da capital de Oeiras para Parnaíba, mas isso acabou não acontecendo. E olha, o Piauí, gente, ele foi o único estado ocupado do interior para o litoral. Né? Então, o Piauí ele começa a ser ocupado lá muito mais para o sul, nas divisas de Pernambuco com a Bahia, vão vindo para o centro e a primeira capital vira Oeiras. Né? Então, o estado do Piauí ele é ocupado do interior para o litoral, porque o povoamento do seu território, né, começou nas fazendas de gado que foram instaladas lá na região sul, porque Parnaíba, que está no litoral, ela está lá no norte do Piauí, né? Então Parnaíba está aqui, ó, no norte do Piauí. E Oeiras está aqui mais no centro, Teresina está aqui. Então, a ideia é o quê? Não fazia nenhum sentido esses colonos eles saírem lá do sul, lá da Bahia, lá de Pernambuco e ir para o norte, não é isso? Então, o que eles pensam, né? Tá aqui a Bahia, ó. Então, não vale a pena essa galera, esses bandeirantes, né? Os criadores de gado, eles ficavam logo aqui, ao invés de deslocar lá para o litoral. Então, foi diferente. A colonização do Piauí foi do interior para o litoral, né? Diferente do resto do Nordeste. E é muito importante a gente lembrar, que eu já expliquei aqui, que o litoral, ele era todo, né? A ideia era que o litoral ficasse para a produção e o cultivo da cana-de-açúcar, que era o produto que gerava mais lucros para a metrópole, que era Portugal. Então, o interior ele poderia ser ocupado e poderia, né, desenvolver outras atividades econômicas. E no caso do Piauí, a gente desenvolveu foi justamente a pecuária. Bom, um outro ponto quando a gente fala sobre história do Piauí, é importante que a gente lembre dos indígenas, né? Eu comentei com vocês na aula passada que o Piauí abrigou entre 1608 até o século XIX, né? Então o século XVII, o século XVIII e o século XIX, 300 anos, pelo menos 17 tribos indígenas da nação Tupi. Apenas da Tupi que eu estou falando aqui, né? E aí, nós vimos aqui os Acoroás, Gueguês, Potiguaras, Xerentes, Timbiras, Tremembés. E olha, por volta de 1670, o Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, ele foi responsável pela ocupação inicial do território piauiense, como nós vimos. E o objetivo, gente, da missão era estabelecer instâncias de criação de gado naquela região. Em aulas anteriores, nós estudamos aqui, discutimos sobre quem são os bandeirantes e o trabalho que eles fizeram de entrar pelo interior, mas de uma forma muito violenta, em que era aprisionando indígenas, se envolvendo em luta contra os grupos indígenas pela disputa da terra, né, escravizando indígenas, violentando mulheres indígenas. Então, de fato, foi um processo de extrema violência.
Né? Por isso mesmo a redução tão grande do número de indígenas no Brasil, porque antes da chegada do colonizador, nós tínhamos uma média de até 6 milhões de indígenas vivendo no território brasileiro, espalhados por todo o território, de acordo com seu tronco linguístico. E quando o colonizador ele chega e ele começa a desenvolver toda essa colonização, nós vimos que foi de uma forma extremamente violenta. O último IBGE, que é de 2010, foi constatado que não tem nem 900 mil indígenas no Brasil. Eu lembro que é 896 mil. Então, foi um número que reduziu bastante. Provavelmente foi um número que reduziu ainda mais. Né? O IBGE ele é feito a cada 10 anos, ele foi feito em 2010. Em 2020 era para ter sido feito, né? Mas não foi porque a gente estava na pandemia, então os recenseadores não poderiam ir até a casa das pessoas. Mas vai ser feito agora, está sendo feito agora em 2022, né? E eu sempre dou a dica aqui que se um recenseador do IBGE ele for na sua casa, geralmente as pessoas têm um pouco de medo, né? Por causa ali de toda a violência, mas é muito importante que vocês recebam. E aí lembra que todo recenseador, ele tem aqui, né, no seu colete um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e lá você vai saber se ele realmente é uma pessoa que é uma recenseadora do IBGE, porque vai ter o nome, o CPF, o RG, o dia da contratação, a foto, né? Então não tem como. É bem interessante, é uma forma de segurança e a gente é muito importante responder o IBGE. É importante para quem faz pesquisa na universidade, é importante para os órgãos científicos, é importante para a gente poder compreender quais foram os avanços ou os ou se o Brasil está progredindo ou se ele está regredindo. É importante para a gente saber como é que está a educação, a saúde, a segurança, a geração de renda, a natalidade, a mortalidade, avanço de determinadas doenças, declínio de determinadas doenças. Então, é fundamental, tá certo? Bom, então aqui, né, voltando aqui, ó, entre 1674 e 1680, lá no século XVII, o bandeirante acompanhou Domingos Afonso, conhecido como Sertão, em uma expedição que percorreu o Piauí, o Maranhão e o Ceará. Né? E eles iam fazendo o quê? Exterminando indígenas que ainda não estavam submetidos ao homem branco. E é justamente nessa expedição que começa a colonização do Piauí. Então, quero que vocês se lembrem disso. Foi uma expedição e já foi um processo que começou baseado na violência. Ok? Então, por isso é muito importante que a gente reflita hoje como é que vive, né? Quem são e como é que vivem os indígenas no Piauí. Bom, hoje a gente tem uma média de pelo menos 6 mil indígenas no Piauí, que estão espalhados entre 36 municípios de norte a sul. Nós vimos, acho que eu coloquei aqui, coloquei não, mas na aula passada nós vimos lá os 36 municípios que têm populações indígenas aqui no Piauí, né? Olha, ali no rumo do litoral, os Tabajaras e Taquatiara vivem em Piripiri. Não longe dali, em Lagoa de São Francisco, os Tabajaras Tupi formaram uma comunidade chamada Nazaré. Partindo para o sul, os Cariri moram em Queimada Nova, né, que tem uma distância de 550 quilômetros da capital, enquanto os Gamela formaram uma comunidade em Santa Filomena, quase na divisa com Tocantins. Algo em comum nas tribos é que eles não são aldeados, isto é, não têm o território reconhecido pela União. Né? Então, eles têm as suas próprias casas e se dividem entre zona rural e urbana. E esse, gente, é um problema muito grande, né? que é uma das causas do movimento indígena e que deveria também ser uma causa de todo brasileiro. Porque, gente, como eu expliquei, a terra para a população indígena, ela não tem uma relação apenas com a ideia de que é um território, mas ela tem uma relação com a ideia da memória, da história,
né, da ancestralidade e que, infelizmente, os povos indígenas estão aí, né, nas faixas de mortalidade das maiores, né, pelo conflito de terra. O Brasil é considerado um dos piores países para se viver em relação a conflito de terra, né? Então, claro, né, justamente porque a gente nunca teve reforma agrária, a própria forma de colonização em que distribuía o território inteiro para quem era português, para quem era da elite, já aqui no Brasil. Também foi uma das questões da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, em que falou que para a América Latina ela se reestruturar economicamente e socialmente, ela precisaria fazer uma reforma agrária. Nunca foi feita, né? Então é claro que as consequências a gente vai recebendo até hoje. Olha, os indígenas, né, possuem uma menor acessibilidade à saúde pública. A sobrevivência econômica dessas famílias geralmente se dá pela agricultura e também pelo artesanato. Bom, eu trouxe aqui, né, a gente viu também uma fala do cacique José Guilherme na aula passada, em que ele é tabajara da Serra da Ibiapaba e ele já vive há mais de 40 anos em Piripiri, aqui no Piauí. O cacique José Guilherme, ele chegou no Piauí aos 8 anos de idade, ele entrou no estado pelo povoado Brejinho, em Parnaíba, junto com a família vindo do Ceará. Ele é um indígena tabajara, natural da Serra da Ibiapaba. Ele saiu em busca de melhores condições de vida com a sua família, né? Lembra que ele tinha apenas 8 anos de idade. E aí tem uma fala aqui do índio do Guilherme, José Guilherme, que ele diz: o povo branco quis caçar nós. Aí deram reconhecimento à minha bisavó e minha mãe foi pega a dente de cachorro. Relembra ele, né, fazendo referência a uma forma brutal com que as mulheres indígenas elas eram capturadas e violentadas pelos colonizadores. Então, tu imagina a violência, né, de uma criança de 8 anos de idade, de ver a própria mãe sendo violentada. Isso é para a gente poder entender que os indígenas eles eram entendidos como pessoas que não tinham um corpo sem importância, um corpo que não precisa ser respeitado também. Bom, e aí ele diz: olha, gente, nós vivemos espalhados, ele vive em Piripiri, né, há mais de 40 anos, e ele diz: nós vivemos espalhados pelo subúrbio da cidade, não temos terras, emprego, e a maioria dos descendentes da nossa etnia, os tabajaras, vivem em situação de pobreza. Né? Então, é uma população que é uma minoria social no país, justamente porque tem os seus direitos básicos como ser humano, em relação ao acesso à moradia, à educação, ao trabalho, à segurança, tudo isso é negado. Né? Existe um estereótipo, um preconceito muito grande em relação à população indígena. A gente acredita que a população indígena é um povo que ainda vive lá na mata, fechada, que não tem acesso à educação, que não precisa ter acesso ao trabalho, à água potável, à saúde. Então, isso é uma prova de que a gente também não conhece a nossa própria história, né? Parece que aqui no Brasil todo mundo tem uma tataravó portuguesa, um parente alemão, um parente inglês, mas ninguém tem parentesco com alguém que seja indígena. Então é muito importante que a gente quebre esses estereótipos, porque é uma população que precisa ter a sua identidade reconhecida, que precisa ter as suas terras demarcadas, né, por todos os motivos que eu já citei aqui, e que isso também é algo que a gente precisa ter consciência, que a gente também precisa participar dessa luta, né, dessa reivindicação. Bom, continuando aqui, eu trouxe mais um registro que é o pajé Chicão. Ele é natural do Ceará, mas ele também vive em Piripiri. O pajé Chicão trabalhava na mata e seus avós moravam em Quilombo, né? Lembra que o Quilombo era uma região que abrigava justamente os afrodescendentes e africanos que eram escravizados, da mesma forma que também acolhiam indígenas que fugiam de toda aquela violência que era, né, empregada, desenvolvida pelo colonizador. Então ele diz assim, olha, eu mexo com remédio de raiz. A gente faz para várias coisas: ferimento, inflamação, acrescenta.
E aí, isso é muito interessante, porque eu tenho certeza que você que está assistindo essa aula agora, ou sua mãe, ou sua avó, sempre tem um chazinho, né, para te dar aí como dica. Tem um chá para dor de barriga, tem um chá para dor de cabeça. Pelo menos lá na minha casa, minha mãe, ela é desse jeito. Então, tem chá para absolutamente tudo. Isso significa o quê? É uma herança cultural que a gente herdou da população indígena, que tem uma relação direta com a natureza, que tem um conhecimento que é adquirido nas suas vivências dentro do meio natural. É aquele conhecimento que você não precisa frequentar um ambiente acadêmico para que você possa possuí-lo, mas é justamente nas vivências, no conhecimento com quem é mais velho que se aprende isso. E o pajé Chicão aqui é um exemplo disso, né? Em que ele sobrevive através do conhecimento que ele herdou da própria família. Certo? Então, além do seu conhecimento em relação às ervas, ele também tem o seu conhecimento em relação ao artesanato. É uma forma que essa pessoa tem como sobreviver, porque afinal de contas, como o seu Guilherme aqui falou, né, o cacique José Guilherme, ele diz: olha, a gente aqui não tem acesso ao mínimo, então essas pessoas elas precisam buscar uma forma de garantir a sua sobrevivência. Outra fala que eu trouxe aqui é da Dinayana, que é uma estudante de licenciatura em Educação no Campo e Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí, um curso que é importantíssimo para que a gente realmente possa incluir, entender uma relação entre campo e zona urbana, gente, né? Existe até não é um ditado, né? Mas é uma teoria que a gente compartilha que o campo ele existe sem o meio urbano, mas o meio urbano ele não existe sem o campo. Então é muito importante que a gente compreenda essa relação e que a gente aprenda a valorizar. E aqui nós temos uma fala da Dinayana e é uma fala muito bonita, é muito tocante. Olha o que ela diz. A história é que faz a importância, além de ser identidade, memória e ressignificação de tudo. Porque você está aqui, mas você não é só você. Você é um conjunto do seu pai, da sua mãe, do local onde está, todas as suas relações com a natureza e com as outras pessoas. Então, o que eu sou é tudo de antes. Para saber o que sou hoje, é preciso ter esse conhecimento da minha origem, de quem veio antes de mim, de qual o valor disso para a minha comunidade. É muito bonita essa fala da Dinayana, né, uma estudante indígena. E olha, ela diz, né, como é importante tu conhecer a tua origem. Não adianta o conhecimento que tu tem apenas de ti. Quem sou eu? Para que eu possa me conhecer, eu preciso saber a história dos meus pais, dos meus avós, do estado que eu vivo. Porque a nossa história, gente, é toda a nossa cultura dentro do local onde nós nascemos, tá certo? Bom, aqui nós vimos isso aqui na aula passada, que é do projeto Piauí Tem Índio Sim, de 2016, do governo do estado, em que eu tirei aqui, né? Essa foi publicada lá na revista Revestress, em que a gente tem as 36 cidades com uma quantidade, né? Cada uma aqui com uma determinada quantidade da população indígena. Nós vimos isso aqui na aula passada. E aí, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje, eu só quero falar aqui do Daniel Munduruku, que inclusive estava no Salão do Livro do Piauí nesse ano de 2022, e ele fala muito sobre a ideia dessa data do índio, que ela é folclórica e preconceituosa. Tenho certeza também que você que está aqui assistindo essa aula agora, você quando estava lá na escola, no ensino fundamental, a tia, a professora, foi lá e pintou teu rosto e colocou um cocal na tua cabeça para comemorar o Dia do Índio, lá no dia 19 de abril, né? Com certeza, porque eu, quando era criança, também passei por isso. E hoje, gente, isso é uma data que tem sido muito questionada pela própria comunidade indígena, na ideia de que por que ela é preconceituosa? Porque a gente entende que o indígena ele vive assim, né, gritando, pintado com cocal lá na floresta. E isso não é a única realidade indígena, né? Por exemplo,
o Daniel Munducuru, ele é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, a USP, né? Então, ele fala muito dessa ideia de que a data comemorativa, né, ela acaba ajudando a compartilhar muito mais preconceito do que outra coisa. Então, ele fala muito mais da ideia de que a gente entenda que exista uma diversidade indígena, que inclusive essa palavra índio, ela passa a ideia de que o indígena ele é selvagem, né? Que ele ainda está preso lá na ideia que o colonizador criou. Mas não, né? Que a comunidade indígena ela é muito maior do que isso e que ela quer direitos também, como a proteção das suas terras, o acesso à saúde, ao trabalho, à educação, ao lazer, direitos como todos nós temos, tá bom? Bom, então, para a gente fechar aqui a nossa aula, como sempre, uma atividade, coloquei aqui 2 questões para que vocês possam responder, né, tanto sobre a colonização do território piauiense e sobre aqui o impacto da colonização europeia no nosso território para a população indígena. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando sobre a história do Piauí. Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.